Olá pessoal, bom, hoje decidi estou aqui no meu gabinete, aliás vocês estão a ver aqui algumas coisas, alguns ciclos de e-mails que fazem parte das nossas campanhas e uma das coisas que serve para conectar entre duas pessoas ou uma pessoa e uma audiência é sem dúvida alguma algo chamado de história. A história é daquelas coisas que conecta qualquer pessoa. Quando nós contamos uma história, facilmente as pessoas ficam presas ao ecrã ou presas à conversa e gostam de ouvir histórias. Aliás, nós desde pequenos gostamos de ouvir histórias. Quantos de vocês não pediram ao vosso pai ou à vossa mãe que vos contasse uma história quando vocês eram pequenos? Pois é, essas histórias são algo que podem ser utilizadas nos mais diversos campos, desde o campo pessoal, como este exemplo que eu agora acabei de dizer, como também exemplos de profissionais. Ou seja, quando nós estamos a vender algo, quando nós estamos a passar uma determinada mensagem, a história tem um poder muito, muito forte. Se a história é verídica, muitas vezes acontece essa ligação com as pessoas, principalmente com as pessoas que passaram pela mesma coisa que a história está a contar. Mas como é que nós podemos contar uma história e como é que nós podemos criar uma história que tenha esse poder de ligação? Pois é, vou contar exatamente aqui nestes próximos dois vídeos, este vídeo e no próximo, como é que é, no fundo, o storytelling, ou seja, como é que é o contar histórias, quais são os fundamentos básicos de contar uma história. Para contar uma história, nós temos que ter, essencialmente, sete pontos que nós precisamos de ter, sete tópicos que precisamos de olhar com importância. O primeiro é, sem dúvida alguma, o caráter, ou seja, a pessoa, a personagem que é o herói da história. E isso é importante porque sem o herói, sem a pessoa que vai passar por dificuldades, que vai passar por desafios e que se calhar depois no fim vai se calhar vencer ou não, nós ficamos ligados a essa pessoa. De certeza absoluta que vocês já viram imensos filmes e nesses filmes vocês viram o herói e identificaram-se com o herói. Por exemplo, eu quando era mais pequeno, eu gostava muito dos livros da Marvel e um dos heróis, que era o meu favorito, um dos heróis que era o meu, exatamente, que fazia parte do meu lote de favoritos, era o Homem-Aranha. O Homem-Aranha era aquele herói com que eu me identificava, porque era uma pessoa que era um estudante que estudava e trabalhava como fotógrafo e que tentava ajudar também a tia e por outro lado ele tinha um grande conflito interno, enfim, tinha uma série de pontos que o tornavam muito, muito humano, apesar de ser um grande super-herói. E depois tinha aquela questão da culpa de não conseguir ter detido o bandido que depois assassinou o tio dele. Enfim, esta era uma história que realmente conecta as pessoas e pelo forte sentimento, por todas as fortes emoções que ele transmitia, nós sentíamos conectados, ok? E para já gostava que vocês comentassem depois no final do vídeo aqui a dizer qual era o super-herói, qual era a história, qual era a personagem com que vocês se identificavam mais. Pois é, esse é o primeiro tópico. O primeiro tópico é, sem dúvida alguma, a personagem. A personagem é algo que define muito bem a história e existem mais 6 pontos que fazem parte desta história. Porque depois da personagem nós temos o problema da personagem. Lembra o desafio da personagem? Temos essencialmente 3 tipos de desafios. Temos os internos, temos os externos e temos os filosóficos. Aliás, para ser uma ordem mais concreta, é externos, internos e filosóficos. E estes problemas externos pode ser o não ter dinheiro, pode ser sei lá, uma luta qualquer que a pessoa tem e é sempre externo. Mas depois há os internos que têm a ver mesmo com o dentro dele, com a batalha que ele tem interiormente e todos os efeitos que passam, as histórias que ele conta dentro da cabeça dele. E depois há o filosófico, que é o bem contra o mal e todas essas as religiões, enfim, todos esses tópicos que fazem do problema
filosófico. E quando nós conseguimos chegar até ao problema filosófico, de imediato as pessoas sentem-se muito conectadas porque vão passando pelas várias camadas. Ou seja, vão passando pela camada do problema externo, que é aquele problema que é o primeiro que se vê à vista. Depois, à medida que vamos conhecendo a personagem, à medida que a história vai decorrendo, vamos conhecendo também os seus problemas internos, os seus desafios internos, os seus conflitos internos, a vozinha que fala atrás dele e todas essas questões internas que ele vai tendo. E depois, então sim, nós depois conhecemos isso, se calhar conhecemos mais por dentro o problema filosófico que ele tem e isso leva-nos a um outro grau de conexão. Estes são 2 tópicos logo de início que são muito importantes quando fazemos o conto de uma história. Mas ainda há mais tópicos, mas vou-vos contar um terceiro. O terceiro é que essa personagem irá conhecer um guru, irá conhecer um mestre, irá conhecer alguém que vai fazer com que lhe dê uma direção, lhe dê uma inspiração, lhe dê um plano para se poder guiar. E esse mestre, que muitas vezes, curiosamente, quando nós falamos em mestre, para muitos de vocês, na escala dos 30 anos para cima, lembram-se muito do Mr. Miyagi. Eu também tive os meus mestres, nomeadamente o mestre Pedro Choi, o Marcelo Azevedo, o Sensei Kimura, o Jorge Tobar, enfim, tive uma quantidade de mestres. E se vocês tiveram a oportunidade de já ver a minha história, vocês podem pesquisar aqui no meu canal do bullying, sobre o bullying, vocês vão ver que essas 2, 3, pelo menos etapas que eu falei agora até aqui, quando se fala em contos de histórias, estão lá. A personagem, o problema e os vários problemas, interno, externo. Externo era o bullying, interno era o facto de eu me sentir bastante tímido, bastante introvertido e tinha essas lutas todas. E o filosófico, porque eu sentia-me que estava a ser injustiçado e que a sociedade não era justa para comigo e que as pessoas não estavam a ser justas para comigo. Ou seja, os 3 problemas estavam lá muito, muito fortes. E depois os mestres começaram a surgir e lá aparecem também os mestres. Aliás, vocês podem ver, basta verem aqui e assim podem ver melhor esse vídeo que eu fiz um pouco sobre a minha história. E, portanto, neste primeiro vídeo sobre contar histórias de forma a que crie conexão, abordámos estes 3 tópicos. No próximo vídeo iremos falar sobre os restantes tópicos que formam a história e que levam com que a história seja sempre bem contada, que haja conexão e que todos nós gostamos de ouvir e sobretudo também de contar. E quando contamos uma boa história, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional, ganhamos de imediato o rapport, a empatia, a solidariedade, o respeito das pessoas à volta. Ok? Por isso, espero ver-vos no próximo vídeo e desejo-vos um grande dia, cheio de força, cheio de energia, mas acima de tudo, com muito aqui. Até à próxima.